Bem-vindo, bem-vinda a essa edição especial desse bate-papo do casal que você conhece, dançarino, empreendedor, aquele casal baiano que resolveu se aventurar por São Paulo e que está aqui com você para servir, para partilhar experiências nesse episódio super especial que consagra e congraça o aniversário de casamento da gente, 17 anos de casados. Não é isso, meu amor? Seja muito bem-vindo! Pois é, você fez sua abertura, eu vou fazer a minha abertura, como eu sempre faço. Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast. Porque hoje a gente está misturando Sabrina Cash, a gente está misturando Pode Performar, a gente está misturando aulas da plataforma, ou seja, tudo em um. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, porque esse vai ser o tema que a gente vai conversar, né? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Os desafios da gente conseguir conciliar a vida pessoal, amorosa do relacionamento, 17 anos. Hoje nós estamos gravando esse episódio comemorando 17 anos juntos, tá? E, lógico, o desafio também de empreender junto. É sobre isso que a gente vai conversar. Lógico, vamos trazer aqui alguns pontos, algumas características, alguns desafios que a gente precisou superar. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito bom ter aqui com vocês. Mais um episódio pra gente? Mais um episódio na nossa jornada. Mais um movimento para te levar para o mais, para te levar além. Além do conhecimento que você já tem, além das limitações que já te impedem de alcançar os seus resultados, de ser quem você nasceu para ser. E a gente, então, dá início a essa jornada. Vamos nessa. Com a vida real. E aí, amor, diz Pois aí para nós, também estou aqui como sua aluna, sua aprendiz. O que é que vem no seu coração? A gente está aqui num cafezinho, a gente chama café. Patrocinadores de café, por favor, atenção a isso. Gente, vamos lá. Então vamos começar, né? É muito importante quando a gente fala, e quando a gente traz essa realidade, a gente há pouco, nós estávamos sim aproveitando o dia de hoje, não deixamos de trabalhar, não deixamos de cumprir com nossos compromissos, mas saímos para almoçar, para comemorar um pouco o casal, que isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso, é muito importante ter a vida do casal, ter o momento do casal. Mas também metas do casal. E estávamos também ali rapidinho interagindo nas redes sociais e fizemos um vídeo falando, né, que se eu tivesse a oportunidade de falar comigo mesmo há 17 anos atrás, o conselho que eu daria é: acredite, vai ser incrível. E eu acho que a gente começa falando sobre isso, falando sobre você acreditar, falando sobre você não desistir. É impressionante quando você vê alguns empreendedores, alguns players de sucesso, posso dizer assim, e a maioria deles o que eles trazem é essa reflexão. Eu não desisti, eu persisti. Eu precisei ter disciplina para continuar, mesmo no período de baixa. E isso, às vezes, é muito difícil. É isso que eu ia comentar. Que bom que você trouxe sobre essa ótica, porque em algum momento a gente também já ouviu isso. A gente também já esteve do outro lado da tela, como vocês estão, e ouvimos, em meio às nossas incertezas, às nossas angústias, às nossas aflições, às nossas limitações: não desista, não é sobre desistir, é sobre persistir. E a pergunta que nós nos fazíamos é: tudo bem, mas e o que mais? E, na verdade, a primeira coisa que eu sinto de partilhar com você é que esse é o start. Não é que quando alguém chega e quando a gente chega para você e diz não desista, está aí um ponto final, mas está aí um start. O primeiro passo em tudo na nossa vida, quando você foi andar de bicicleta, quando você foi ser alfabetizado, quando você foi começar a sua jornada, era, de fato, não ter desistido. Agora, todas as coisas se resolvem com não desistir? É claro que não. Para além do não desistir, é muito importante, e essa é uma das nossas propostas hoje na Além do Conhecimento. A gente espera você no www.alemdoconhecimento.com.br, que você tenha, e eu quero que você fale mais sobre isso, amor, competências, habilidades, que você tenha, obviamente, um ferramental. Eu falo muito sobre isso, caixinha de ferramenta nas mãos,
para que você possa, para além da decisão, porque não desistir é uma decisão, você possa ter uma estrutura, uau, um colchão, base, para que você possa perseguir aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Sim. É muito engraçado, e você estava falando aqui, eu estava pensando comigo, né? Tem algumas coisas que eu tenho vontade de falar, e às vezes eu fico meio travado. Receoso, assim. vamos pensar assim. Receoso, Por quê? Porque assim, eu acredito que as redes sociais, não aqui no caso do podcast, eu acho que é por isso que está me dando vontade. Nas redes sociais, não é pra gente ficar trazendo os problemas do dia a dia, né? A gente Não vai é o compartilhar. quintal de casa, não é o né? quintal de casa. A ideia ali é que a gente compartilhe como você evolua. Por exemplo, eu quero que você tenha melhores resultados, então eu vou postar tudo para que você tenha melhores resultados. Então a pessoa, mas você só posta coisa assim, porque eu quero que você tenha melhores resultados. Então a ideia é essa. Aqui no podcast, quando você se propõe, quando você senta, quando você coloca no Spotify, no YouTube, para ouvir um podcast como esse, você está disposto, você está disposta a escutar um pouco mais. E por que eu estou trazendo isso? Sabrina estava falando ali de não desistir, de ter sua caixinha de ferramentas. E o que eu estou falando para você que fica na minha cabeça, deixa eu compartilhar uma história com vocês, tá? Algumas pessoas me perguntam assim, Cris, você já pensou em desistir? Sim, eu já pensei em desistir várias vezes. Porque não é fácil. Tem meses que você fecha contratos incríveis e você acha que você vai dominar o mundo. Muito bom você falar sobre isso. Tem meses que você fecha contratos que você faz assim, pronto, agora mais ninguém me para. Agora eu vou virar o próximo milionário, bilionário, vou para a capa da Forbes. E hashtag Forbes olha para mim. E tem meses que você não consegue fechar aqueles contratos que você queria. Porém, é muito importante a gente entender e a gente ter clareza de onde a gente veio. Por isso que, até no meu livro, o segundo capítulo do livro é clareza. Porque se eu não tenho clareza de onde eu estou partindo, eu sempre vou fazer comparação com o eu futuro. Quando eu tenho que olhar para o eu do passado, para poder eu ter clareza do quanto eu evoluí. Quando eu paro para ver minha vida de hoje, a gente morando aqui em São Paulo, em Alphaville, com esse estúdio incrível. Gente, para vocês que acompanharam a primeira temporada do meu podcast e do podcast de Sabrina, vocês viram que a gente gravava lá do estúdio de Salvador, que era top. Sim, mas era possível para nós. Mas que era improvisado, a gente não decorou. A gente pegou a mesa, botou os microfones e começou a gravar. E era uma mesa de trabalho, né? Que era uma mesa de trabalho. Aqui não, aqui a gente foi uma mesa própria que a gente decorou, que a gente colocou, que a gente pintou da cor que a gente queria, que a gente colocou o painel. E quando a gente para olhar isso, a gente tem que valorizar o quanto a gente progrediu. E não, poxa, eu ainda não tenho um canhão de luz aqui atrás, que é o que eu quero botar. Eu ainda não tenho mais microfones, eu não posso conversar com mais de uma pessoa, não posso ter 2 ou 3 pessoas, 3 ou 4 pessoas aqui, porque eu só tenho 2 microfones. Na verdade, 2 microfones, o labial e o de lapela, mas para uma gravação de podcast nós não temos. Mas se eu ficar sempre pensando no que eu não tenho, eu não valorizo o que eu tenho. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque não sei quando você vai estar assistindo esse podcast, mas nós temos 6 meses agora em São Paulo, 7 meses? 6. 6 meses agora em São Paulo. Caminhando para o 7º, né, Caminhando para o 7º mês. E fizemos uma pausa rápida de 18 dias e fomos para Salvador. E foi muito engraçado porque em momentos diferentes eu escutei assim, poxa, eu vim tirar uma foto com você porque eu ouvi muitas pessoas dizendo que não iria dar certo. Que você não iria decolar, que você iria retornar para o mercado tradicional. Você ouviu muito isso, né? Ouvi muito. E assim, por que eu tô trazendo isso para vocês? Acho que é bacana, Por que eu tô você trazendo? também ouve isso, né? Primeira coisa que eu quero compartilhar, tá? O que leva alguém a pensar isso? Porque a partir do momento que eu estou olhando para outra pessoa, desejando mal para ela, o que é que eu estou ressoando? E que não é desejando... Eu não quero que ela tenha sucesso. E ponto, né? E ponto. Se ela não tiver sucesso, eu estou certo no que eu estou rotulando ela e... Beleza. Isso então, me faz bem, né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que eu acho muito importante compartilhar isso com vocês, sim, na hora aquilo me apertou.
Mas na mesma hora, sabe quando foi que eu ouvi isso? Nós estávamos no meio do seu evento, lá em Salvador, um evento lotado, Incrível. um evento incrível, um evento que pra gente deu super positivo, e eu ouvi esse tipo de feedback. E Parece, isso vai acontecer com você, que quando você está num movimento de crescimento, que você encontra o seu lugar no mundo, forças externas das mais variadas ordens, a gente nem vai entrar nesse aspecto, são programadas para tentar te desestruturar. E a gente está aqui para te dizer que não chegue a esse lugar se permitindo que esse tipo de espaço ocupe a sua paz. Eu ia chegar aí. A ideia de eu trazer esse assunto é para chegar nesse final. Ah, é? Era, mas tá ótimo. E por que eu tô trazendo isso, tá? Como eu falei, no início, quando eu ouvi aquilo me apertou. Quando eu ouvi a segunda vez, que foi em um outro momento, aquilo também me apertou. Mas aí eu parei para pensar em tudo que eu já passei, em tudo que eu já fiz, em tudo que eu já conquistei, em tudo que eu já pude fazer. E aí vem o ponto. Quando você está evoluindo em qualquer coisa da sua vida, na área financeira, na área profissional, na área amorosa, na área espiritual, em qualquer área da sua vida, vai vir um desafio para te testar. Sempre. Vai aparecer. E às vezes, o deserto, às vezes, o desafio, às vezes, aquele mês sem fechar contrato, sim, é para te desafiar. A gente precisa ter clareza em entender quando é persistência e quando é insistência. Boa você falar sobre isso. Que essa também é uma dúvida que nos corroeu um tempo. Isso. Será que nesse espaço de vulnerabilidade que também deve te corroer. Será que eu continuo? Será que eu dou sequência? Será que eu tenho que continuar? Não fechei contrato 1 mês, não fechei contrato 2 meses, não fechei contrato 3 meses. O que é que esse não quer dizer? O que é que esse não quer dizer? Será que é um não de Deus e eu estou insistindo? Ou será que eu tenho que aprender alguma coisa para que eu consiga alcançar lá na frente? E eu começo a minha fala falando sobre a visão de outras pessoas, concluindo agora com esse ponto. Primeiro, não interessa, desculpa, tá? Não estou sendo nada de mal educado, eu estou sendo realista? Realista. Primeiro, a opinião dos outros não vale em nada na sua vida. Ninguém paga suas contas. Quando você não fecha contrato, ninguém está ali com você. São poucas pessoas que vão te estender a mão ou vão te ajudar naquele momento. Se disponibilizar naquele momento. E eu vou compartilhar um pensamento. Eu sou muito racional. Sou muito ou sou pouco? Muito. Eu sou muito racional. Tudo para mim é matemático, é lógico e uma coisa está ligada à outra. Minha cabeça funciona assim, tá? Vamos lá? Quer uma resposta do que eu estou trazendo para vocês? Eu tenho hoje, sim, 10.600 seguidores na minha rede social, que é o Instagram. Eu tenho hoje 5.000 e alguma coisa no LinkedIn. Eu tenho hoje 15.000 e alguma coisa no Facebook, que pode ser as mesmas do Instagram. Tirando a rede social nova, tirando os nossos alunos da plataforma. Ok. Já temos milhares, graças a Deus. Mas se eu faço o lançamento de um livro e eu tenho esse número de pessoas, o que seria o normal? Que a venda de 500 livros fosse rápida. E não é assim que acontece. Ou seja, aquelas pessoas que estão te olhando, aquelas pessoas que estão te acompanhando, aquelas pessoas que teoricamente gostam do assunto que você compartilha, propaga, não compram uma ideia, um desafio e um projeto que você começa a colocar. Eu estou trazendo isso, não é para, Cris, você quer vender o livro? Não. Mas eu quero, viu? Eu quero, sabe por quê? E hoje nós vamos pegar mais livros, hoje vamos pegar mais edições, graças a Deus, para atender a mais clientes, a mais pessoas que estão querendo comprar o livro. Se você ainda não comprou o seu livro, tem um link aqui embaixo, clica no link, vai lá, adquire seu livro. A gente, inclusive, tá... Se você estiver assistindo esse vídeo muito tempo depois, pode deixar uma mensagem para nós, pode falar com o nosso suporte, mas a gente está super engajado em fazer com que esse livro alcance. O livro já foi mandado, inclusive, para fora do país, isso é maravilhoso. Alcance muitas pessoas porque ele tem um poder de transformação. Ele carrega consigo uma verdade. Então, quando você diz assim, não quero necessariamente vender, a minha resposta é porque eu já
Em algum momento eu sempre amei vender, desde muito Sim. pequena. Eu venho de uma família de muitos comerciantes, dessa veia, isso faz parte da minha epigenética. Mas também, em certa medida, a vida foi me espremendo e em algum momento eu tinha uma certa timidez de vender. Até que eu comecei a me dar conta de que quando você leva a resolução da dor das pessoas, e esse é um movimento de cura, de libertação, de levar as pessoas além, eu fui me despindo dessas crenças limitantes que outrora me tornavam envergonhada ou tímida para falar daquilo que é bom, daquilo que é real, daquilo que leva além. Então, esse projeto é um projeto que carrega substância, estudo, verdade, anos de aprendizado. Então, eu me sinto à vontade Sim. para falar sobre ele e dizer que sim, né? É um projeto valioso e que tem capacidade de transformar essa realidade, até de afastar, voltando para o início da nossa conversa, daquela ideia de que é apenas uma conversa bonita, de um canto cantarolante, de não desista e que é um motivacional e ninguém sabe o que você está passando, sabe? Sim. Então, assim, como você falou, né, o livro hoje, a gente já cruzou as fronteiras aqui do Brasil. Tá em Portugal, tá na França, tá, enfim. E muito bacana isso. Mas o que eu queria, só concluindo o meu raciocínio, é que esses desafios, porque isso poderia ter sido algo que me abalasse. Sim. Nossa, eu tenho, fazendo uma conta rapidamente aí, eu falei mais de 15 mil pessoas que eu tenho conexões. E nós fizemos a primeira tiragem do livro de 500 livros. E então isso era para ter sido vendido no primeiro mês. E não é assim que funciona, não é assim que acontece. Você fica se perguntando, mas será? E eu me sabotei fazendo essa pergunta, será que alguém vai querer ler o meu livro? E é muito importante quando a gente tem a clareza de onde a gente quer chegar. Eu escrevi o livro com um objetivo. Eu escrevi o livro porque eu sabia o que ele iria trazer para mim. Primeiro, essa liberdade de poder ter vencido essa dificuldade de escrever, de me expor, de colocar ali os meus pensamentos, a minha realidade, o que eu acredito e o que eu compartilho com os meus clientes, com meus mentorados. Então, isso foi uma batalha que eu consegui vencer. E também a batalha de vendas, porque é um desafio diário. Vender. Eu lembro que a primeira vez que eu recebi o desafio de escrever um livro... Ele não para de se mexer, gente. A gente também tem que fazer a foto e não vai, né? Mas tudo bem. Vai lá, continua. A primeira vez que eu recebi... Vou ficar parado. A primeira vez que eu recebi o desafio de escrever o livro, eu lembro que eu respondi exatamente isso. Porque a editora, ela me propôs me entregar 300 livros, se eu não estiver enganado. E que se eu vendesse aqueles 300 livros, eu tinha um retorno do investimento que eu tinha feito. E minha resposta foi, poxa, mas aí eu vou virar um vendedor de livro, enquanto eu tenho que estar fazendo outras coisas. Eu não tinha entendido que o livro, na verdade, traria para mim como consequência. E essa chave não tinha virado, essa chave não tinha virado. E aí eu venho para o outro questionamento. Eu precisei aprender, eu precisei passar por situações, em eventos, que a coordenação do evento falava para mim, professor, traga seu livro para a gente vender. Ou o que é que você tem para vender até, né, vida? Ou os outros palestrantes que estavam no evento tinham um livro e eu era o único palestrante que não tinha livro. Então eu precisei passar por isso, eu precisei enfrentar esses desafios para entender o que o livro iria trazer no meu posicionamento profissional. Então isso foi muito importante. E, gente, escrevam livros. Permitam-se sair dessa crença limitante de que você não tem nada a contribuir. Eu fui convidada pela mesma editora para coordenar cientificamente um projeto de escrita de mulheres e foi o que eu mais ouvi, vida. Sim. Mas, Sá, você acha que faz parte eu participar de uma coautoria? Será que eu tenho algo a contribuir? Gente, se você virar essa chave agora, tua vida muda, você sempre tem algo a contribuir. Aquilo que parece óbvio para você, assim como essas lições que pareciam óbvias para a Cris, mas porque ele está num processo imersivo de novos saberes, de formações, de viagens, de novos conhecimentos, de novas conexões há anos. É muito novo para as pessoas. Eu acho que ele já consegue, inclusive, colher isso dos depoimentos, né? Sim. E aquilo que a gente acredita que é tão simples para nós é capaz de transformar o rumo da vida de uma pessoa. Então, eu acho muito engraçado quando eu vejo hoje as pessoas postando algumas frases que foram frases que eu li, que eu estudei há 3, 4, 5 anos atrás. Pois é. Porque, na verdade, elas estão encontrando essa realidade hoje.
E aí elas acham essas frases assim, tipo, e que são realmente, né? Oh, uau, isso aqui é incrível! E eu faço, nossa, eu vi essa frase uns 4 anos atrás, eu li essa frase uns 5 anos atrás, essa frase está tão já internalizada. A gente na Bahia diz batida, né? Mas é justamente o que você falou. E já aproveitando e trazendo para vocês algo muito particular, que a ideia é justamente que a gente consiga fazer essa brincadeira, esse bate-bola da nossa vida profissional com a nossa vida pessoal, durante todo esses longos 17 anos que nós estamos juntos, casados. 22, quase 23 de namoro. Pois a gente também precisou enfrentar desafios, a gente também precisou aprender, a gente também precisou evoluir, a gente também quebrou a cara, a gente também teve desertos, que a gente se perguntava se a gente estava no caminho certo ou se a gente estava evoluindo. E hoje eu vejo que nós estávamos evoluindo. Não vejo nenhum momento que nós estávamos batendo de cara com a parede e insistindo em alguma coisa. Se a gente parar para pensar, a nossa primeira casa, que tinha 58 metros quadrados, que era linda, mas era bem pequenininha, e hoje a gente poder morar na casa que a gente mora, no apartamento que a gente mora, ter o que a gente tem, oferecer para os nossos filhos o que a gente tem, é simplesmente fantástico. E a gente passou por dificuldade? Claro que a gente passou por dificuldade. A gente passou por desafios? Claro que a gente passou por desafios. Mas uma coisa é muito importante, que a gente sempre colocou isso como verdade absoluta, como valor, que é clareza de onde cada um quer chegar e do que cada um quer. Algumas semanas eu comentei com Sabrina que eu fiz assim, qual o meu desejo, não sei quando é que você vai estar assistindo esse episódio, mas qual o meu desejo para as nossas férias de final de ano. E eu falei para ela, olha, eu tô querendo, tem 5 anos que a gente não vai na Disney, eu tô querendo ir na Disney com os meninos foram, Henrique não lembra praticamente de nada. Isso é muito lasca. Ele não foi 3 vezes e não lembra de quase nada. E eu quero ir lá de novo, gostei muito, não tive a oportunidade de ir na minha infância e na minha adolescência. E boa parte da vida adulta, né? Boa parte da vida adulta, só fui depois de 30 e poucos anos, enfim, não lembro agora. Mas quero ir. Aí ela fez assim, bom você ter falado, porque a gente precisa alinhar isso. Para ver se a gente consegue, se é o que eu quero, se é o que os meninos querem, para que a gente consiga alinhar isso. Isso é muito importante. Eu estou dando um exemplo simples. Mas é um exemplo que isso cabe para investimentos, o que é que cada um quer para casa. Outro dia nós estávamos falando sobre isso, né? Que eu falei, a gente já morou em casa, hoje nós moramos em apartamento, e eu estava falando para ela, eu quero voltar para casa, eu gosto de casa, eu gosto de botar o pé no chão. Eu gosto daquela, sabe? Eu gosto. E eu falei, eu quero voltar para casa. E ela estava falando, mas o apartamento hoje, morar em prédio hoje, em condomínio, é bom para os meninos. Então a gente pode ficar um pouco mais para depois a gente ir para casa. Tá bom, vamos ficar um pouco mais. É o tempo que a gente se prepara também para ir para a casa que a gente quer, dos sonhos, que foi o que nós fizemos há um tempo atrás do nosso apartamento. Seguramos um pouco mais e quando a gente montou o apartamento dos sonhos, como a gente sempre quis. Então isso é muito importante, fazer um alinhamento. Cada um saber o que o outro está buscando. Ela sabe o que eu quero, eu sei o que ela quer. Eu sei o que ela está buscando, ela sabe o que eu estou buscando. Eu sei qual é a intenção dela naquele produto, ela sabe qual é a minha intenção naquele produto. Eu falo para ela, isso aqui é muito importante para mim, gravar podcast é muito importante para mim, gravar aula é muito importante. E não é que não seja para ela ou que gravar aula não seja para mim, mas a gente precisa entender isso para que a gente consiga caminhar na mesma direção. Então isso é um desafio muito grande, que a gente enfrenta como casal e que a gente aprendeu a lidar como casal e também como sócio. Sim, e isso é bacana você estar falando, porque para quem está nos assistindo e não tem uma sociedade nos negócios, é importante ressaltar que isso independe de você trabalhar junto ou não. Aqui? Não, isso aqui? Isso De você trabalhar junto ou não, vocês viram, né? De você empreender ou não nos negócios com aquele ou com aquela que você segue a vida. É alinhamento mesmo, às vezes, nos pequenos detalhes, vida. Porque a gente está falando aqui de viagem de fim de ano, a gente está falando de modelo de moradia, mas o que a gente percebe é que a vida da gente,
muitas vezes vai ganhando um quê de complexidade, ou a gente caminha para um lugar de sofrimento porque a gente não consegue trazer uma clareza no diálogo para as coisas mais simples. Sim. Entende? Sim. Se você é sócio, se você é sócia, se você tem projetos em comum com seu parceiro ou seu parceira, nossa, isso é fantástico. Mas vamos pensar aqui de forma mais abrangente, como um todo na sua vida. Nas suas relações familiares, nas suas amizades, no seu ambiente de trabalho, seja você seletista, seja você empresário, empreendedor, seja você alguém que está namorando, paquerando, idealizando, seja você alguém que já está casado, sabe? Porque a gente vai criando muitas teias mentais daquilo que a gente acredita ser o ideal. E às vezes a gente até acha, isso acontece até com a gente, acontece com você também, a gente acha que já comunicou. A gente acha que já está claro para o outro. Sim. E às vezes não está. Sim, sim. Isso é muito importante. E principalmente, eu acho que na sociedade. Porque, por exemplo, a gente precisou aprender que é muito importante a gente dividir as funções, por mais que ela sabe o que eu estou fazendo, eu sei o que ela está fazendo, a gente troque ideias, mas vamos lá, vou trazer um exemplo. Dá um exemplo. Quem cuida da parte da plataforma sou eu. Se as aulas estão lá, se está tudo ok, às vezes para liberar um aluno, enfim, quem olha isso... essa parte é você. Quem cuida disso sou eu. E, às vezes, eu estou fazendo um processo que é mais difícil, que precisa de mais tempo, e eu preciso falar para ela, olha, agora eu preciso me concentrar nisso aqui, porque eu preciso de mais tempo para realizar essa tarefa. Porque como ela não sabe o que eu estou fazendo, o que acontece? Eu demando. Amor, faz isso. Amor, eu preciso disso. Amor, pega isso aqui. Você já viu isso? E não sei o quê. Então, essa comunicação ela é importante. E eu trago muito, falando sobre essa comunicação, sobre até mesmo como você dizer não. E que a intenção não é dizer não diretamente, é alinhar. É fazer um alinhamento do que está sendo feito. Isso é muito importante na sociedade. Isso é muito importante para quem trabalha junto. Tem uma pergunta que a gente recebe muito, que é: dá certo trabalhar junto? Nossa! Dá super certo, dá super match. Se você levar em consideração que você não tem hora para trabalhar, porque você pode fazer de casa, pode fazer quando acorda, pode fazer na hora que vai dormir, pode fazer no sábado, pode fazer no domingo. Cris, isso não é ruim? Depende, né? Depende. A gente precisa aprender e ter um momento para isso. Por exemplo, Sabrina, ela tem um perfil... Como ela tem um perfil mais executor, sim, tem horas que eu preciso frear ela. Tem horas que eu preciso virar para ela e falar, peraí, agora é a hora da gente tomar um vinho. Sim. Agora é a hora da gente curtir, olha onde a gente tá, vamos aproveitar isso aqui? Pronto. Por quê? Porque ela liga o modo trator e sai derrubando tudo, porque é dela isso, né? E, ao mesmo tempo, ela precisa virar para mim também e falar, olha, a gente está aqui, mas vamos sentar aqui, vamos fazer uma coisa e a gente pode estar numa viagem, a gente vai sentar e a gente vai trabalhar. Como a gente fez até mesmo agora nas férias lá de Salvador. Sim, muitas vezes, dias... A gente passou na frente do computador trabalhando, atendendo os alunos, atendendo clientes. A minha mãe, gente, é o dia todo assim mesmo, vocês um na frente de uma máquina e o outro na frente da outra, coisas de mãe. É assim no dia a dia? Aí eu ainda brinquei, eu falei, não, minha sogra, a gente atende cliente, aí a gente volta, senta aqui, atende aluno, toma um café com a senhora. Toma um café, volta. Aí ela insistiu, né? Mas é o dia todo assim? Sim. Aí eu, graças a Deus, minha sogra. Mas enfim, é um desafio muito grande. Você empreender com a mesma pessoa com quem você tem um relacionamento. Porque são papéis diferentes, né? E aí vem um ponto que eu ia falar agora, nós não combinamos, né? Nós não brifamos aqui o que a gente ia conversar. E aí vem um ponto muito importante. Porque é um desafio você saber até onde vai a sócia e aonde começa a esposa. No caso dela, o sócio e o esposo. No seu caso, diário. O seu parceiro, a sua parceira. Então, isso é fundamental você entender. Então, tem um momento que é minha sócia. E a gente senta e qual é a estratégia. Teve uma vez que nós postamos nas redes sociais um videozinho, a gente aqui nessa mesa, montando a estratégia do evento. Então, a gente estava ali juntos pensando. E tinha horas que eu falava, isso aqui a gente pode fazer. E ela, não, eu acho que isso não combina. Por que não combina? Por isso, isso e isso. Tá bom, então vamos mudar. O que a gente pode botar agora? Então, ali é a sócia. Ali eu não posso falar,
Ô, amor, poxa, mas isso... Não, ali não é minha esposa, é minha sócia. É a host do evento que eu preciso entender. Por que você acha que tem que ser assim? Beleza, ok. Pensando no operacional, isso funciona? Não funciona. O que é que você acha? Ah, então vamos mudar. Beleza, é estratégico, é sociedade, é trabalho. Então, isso funciona. Acabou? Agora é minha esposa. Então, isso ajuda muito. Então, essa... E às vezes, importante também, já que a gente está nesse papo super sincero, entender que leva um time para desligar uma função da outra. Isso não acontece de forma automática. Sim. Mas você criar estratégias práticas, situações para quebrar esse clima, para sair desse estado, fazem super sentido. A gente adora, por exemplo, e você encontra a sua melhor forma, tá? Mas a gente adora, por exemplo, sair da empresa e a gente passa e compra um pão, aí a gente já está desligando, né? Isso. Precisa ser pão? Claro que não, mas assim, eu já pedi para fazer um bolinho hoje, então a gente passa um café, aí a gente já põe um conteúdo, a gente adotou como decisão de vida praticamente não assistir TV aberta. É muito pouco, os meninos veem um jogo, o Cris gosta de Fórmula 1, tem mais ou menos esse tempo, né? Eu não assisto, eu não assisto, eu nunca gostei. Eu sou, sim, Brasil, mundo, uma pessoa inquieta, difícil para mim sentar na frente da TV, é uma luta para ele me colocar na frente da TV, tem que ser um conteúdo realmente... Porque assim, tirando os conteúdos, os podcasts, como a Sabrina falou, eu gosto muito, eu ainda assisto meu futebol, porque eu gosto muito de Fórmula 1, eu gosto muito de NFL, que eu assisto NFL, futebol americano, e os documentários, que eu gosto de assistir documentários. E eu não, né? Os documentários ela não gosta, né? Não, eu gosto de documentário, né? Mas o resto é mais difícil para eu acompanhar. Se me sentar, o que vai acontecer é que eu vou apagar, eu vou dormir. Mas assim, tá tudo bem. Às vezes acontece isso na sua casa, às vezes não acontece. Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte, que a gente precisa criar estratégias e que assim, a gente põe um conteúdo, a gente adora. Assim como ele gosta de ver todas essas coisas, ele adora ver um conteúdo. Então a gente vai ver um podcast. A gente é assim, um casal fanático por conteúdos que vão nos levar além, para levar você além. Então assim, um podcast, às vezes uma pregação, às vezes uma palavra, às vezes a conexão com Deus, que para nós é uma prioridade, tem sido cada vez mais. Então assim, são esses movimentos que eu estou citando apenas a título de exemplo, que vão nos tirando desse lugar de empresário, da executora, que está às vezes na frente do financeiro, que está ali na ginástica, para verificar se a empresa não está sangrando, e que tem que fechar a comissão de vendas, que tem que verificar o rapaz das mídias, e que também tem que ver o transporte escolar das crianças, e que tem que ver a comida, e o que tem que comprar, o que está faltando na geladeira, e dele que tem todas as funções da plataforma, e como a gente comentou, como ele comentou, do operacional, das mídias, do aluno que está precisando de uma demanda, que não consigo acessar, você que precisa de um reset, você que precisa de uma aula nova, que você tem uma demanda, que você quer prorrogar, e qual o valor para essa prorrogação. E aí a gente vai entrando no clima de casa. Sim. A gente vai entrando no papel pai, mãe, no papel esposo, esposa. Então a gente vai entrando nesse lugar, e aí a nossa cabeça já começa a se voltar. Os meninos já jantaram, e a gente vai comer o quê? E aí a gente conversa algo gostoso, e a gente se desconecta. Então, isso é que faz... sentido para nós, mas que você precisa encontrar o seu modus operandi. Eu acho que é muito mais essa mensagem que a gente está passando, né? Sim, exatamente. E aí é algo que a gente encontrou e que eu acho que ajuda, que é um objetivo em comum. Então, quando você vai empreender com a tua esposa, ou com teu esposo, ou com teu parceiro, com a tua parceira, você precisa encontrar um objetivo em comum. E eu acho que isso facilitou muito. E eu quero trazer para vocês aqui uma realidade, verdadeira, tá? Quando nós começamos a empreender juntos... Porque nós estamos casados há muito mais tempo do que empreendemos juntos. Nos negócios juntos. Mas eu também preciso dizer uma coisa, vida. A gente sempre empreendeu na vida juntos. Sim, porque a gente já vendeu coisas, cada um fazendo coisas... A gente nunca concorreu. Sim. A gente nunca teve uma ferida emocional. Nós temos muitas feridas, todo ser humano tem, mas a gente nunca teve aquela dinâmica de que eu concorro com meu marido, eu quero ser melhor que ele. Se eu ganho mais que ela, se ela ganha mais que eu. A gente nunca teve isso, isso é uma dinheiro verdade. Da casa, sempre teve isso, o dinheiro da casa. Se a gente disser isso, a gente vai estar sendo, né? Isso sempre foi, dinheiro da casa. Se agora eu tô ganhando muito bem e ela tá ganhando menos, é o dinheiro da casa. Se depois ela passa a ganhar muito mais que eu
é o dinheiro da casa, é a Sim. casa, né? Isso a gente sempre teve. E isso que você está trazendo também é uma outra realidade, né? Você estava dando aula na faculdade, eu trabalhava na minha academia e a gente vendia roupa, e a gente vendia babosa, e a gente vendia bolsa, e a gente vendia roupa. Sempre. E a A gente gente já era aprendia, sócio e não sabia. a gente aprendia junto, exatamente. Mas o que eu quero dizer de um objetivo em comum, desculpa, é que quando a gente começou a unir forças, empreender juntos, você estava 100% no digital. Não, 100% não. 90% no digital. 90, tá. 90% no digital. E eu estava 90% no presencial. Eu era 100% presencial. Sim. Eu não tinha nada no digital. E meu pé, minha alma tava quase toda no digital. No né? digital. E a gente começou a empreender juntos. A gente começou juntos, eu com meus treinamentos presenciais e a gente montando a plataforma. Se você ainda não conhece a plataforma, vai lá na plataforma para você Por conhecer. favor. Tá? www.alendoconhecimento.com.br. Escolhe o seu tempo, você vai ver bem grande assim, o que você quer aprender hoje. Né? E escolhe o curso E que manda você sugestões para nós também. Sim. Deixa aqui nos comentários, curte, comenta. A plataforma está Mostra para o crescendo. YouTube que nós somos relevantes, nós recomeçamos esse canal. Então, deixa aqui nos comentários o que é que mais te marcou nessa conversa e que sugestão você nos daria em termos de treinamentos, de cursos, de possibilidades para que a gente possa levar você além. Só uma coisa, tá? Ela tá falando do YouTube, eu tô falando da plataforma de cursos. Eu também, Assiste as duas coisas, porque você linda. falou, vai que o YouTube entende, mas é a plataforma, é o www. Mas vai lá no YouTube também, porque a página do YouTube é nova. A gente teve um probleminha com a nossa página antiga e a página é nova, então vai lá e Sim. dá uma força pra gente, se inscreve e assiste o conteúdo que tem lá, muito conteúdo gratuito. E aí a gente começou nesse tempo que eu estava mais no presencial e ela estava mais no online. O que foi que a gente começou a fazer? Unir forças. Unir né? forças, literalmente. Sabrina começou a fazer parte dos meus treinamentos presenciais. Eu tinha um treinamento presencial que se chamava 4Ps e nós criamos um treinamento juntos que se chamava Destrave-se. Eu comecei a fazer participações nos cursos de Sabrina. Comecei a dar aula bônus, então aula Didática, como estudar, Exatamente, muito legal. como estudar, Como não perder o foco. Como não perder o foco, como estudar. Na época, a Sabrina estava muito engajada ainda com o direito, com o OAB, e eu fazia aula bônus para como você montar um cronograma de aula, como você não procrastinar com seus estudos, como você ser mais produtivo nos estudos. Eu ia trazendo essas aulas bônus. E a gente começou a entender como um poderia dar força para o outro. Porque como eu tinha essa expertise e ela tinha uma outra expertise, um começou a fortalecer o que o outro estava fazendo. Então isso foi muito bacana, isso facilita. E é muito importante que você encontre isso. Sem dúvida. E às vezes quando a gente vai conversar com alguns casais, o marido tem um segmento, um empreendimento. A esposa tem um outro segmento e um outro empreendimento. E um não sabe nem o que o outro faz. Até aí tá tudo bem. Mas eu preciso dar força para ela porque eu tenho um objetivo e ela precisa me dar força porque nós temos um objetivo. E isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom, isso precisa acontecer. Eu preciso que eu quero e eu acho que eu posso afirmar isso. Eu sou o maior incentivador que o Leoas exploda de sucesso. E é mesmo. Eu participo do pré, no durante, do pós, Isso o que eu tempo falar, todo. você é palestrante, vida. Não, tudo bem, eu tô lá palestrando, mas eu digo até... Mas você tá no Superback. E é recíproco. Eu ia falar agora, e quando eu dou os meus treinamentos, eu já comentei, já expus isso, que eu quero voltar a dar meus treinamentos presenciais. Não, você quer voltar? Não, você já voltou. Já voltei a dar os meus treinamentos presenciais, eu vou 30 agora... de agosto, nós inclusive teremos aqui em Alphaville, anunciando em primeira mão, café, negócios, conexões, um espaço maravilhoso de amigos, parceiros, lá na nossa editora Chave Mestra. Você vai ter a possibilidade de adquirir seu livro, de tomar um café, de fazer conexões, de realizar negócios, de vir aqui de fechar para contratos, de vir aqui para Alphaville. De sentir essa energia, diferença daqui. Especial. E Cris vai fazer uma super palestra e uma rodada de negócios, de conexões reais, né? Networking com networking, 30 de agosto de 2023. Pois é, porque isso foi algo que eu externei e eu falei, amor,
Eu amo o online, eu amo minhas aulas, eu amo minhas mentorias, eu amo meus acompanhamentos. Isso me deu liberdade geográfica e nós estávamos conversando sobre isso. Eu posso atender um cliente de onde eu estiver. Já tive a oportunidade de atender clientes enquanto a gente estava viajando, enquanto a gente estava passeando, enquanto a gente estava... Enfim. Mas o presencial, ele me chama. Eu gosto muito do presencial, eu gosto muito de estar ali com as pessoas. E eu estava sentindo falta dos meus treinamentos presenciais. E aí a gente deu esse start nesse treinamento que está retornando. Isso é muito importante. Isso faz parte do alinhamento que a gente falou. Isso faz parte da visão do objetivo que o casal tem, onde cada um quer chegar, onde cada um quer alcançar. Isso é muito importante, gente. Isso faz com que a gente continue caminhando, tanto quanto casal, tanto quanto sócios. Mensagem final para a gente encerrar esse momento. Tchau! Ele adora falar, gente. Ele diz que é tímido e tudo mais, mas essa timidez foi ficando lá atrás, graças a Deus. E quando ele está no lugar de fala dele, no lugar de mundo dele, que é o que a gente também deseja para você, ele super flui. Eu não sei nem quanto tempo a gente está aqui. A vida é flow. Eu vou compartilhar uma frase que eu compartilhei no meu livro. Eu compartilho nos meus vídeos e que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque para mim faz total sentido, tanto para quem está querendo saber mais sobre vida pessoal, ou para quem quer saber mais sobre vida empresarial, ou vida de casal que anda junto. Direção é mais importante do que velocidade. Uau! Então, saber para onde você está indo é muito mais importante do que só sair acelerando, fazendo de qualquer jeito. Isso vai fazer muito bom. Toda a diferença. É engraçado como essa frase, ela te define. A gente também estava falando sobre ela ainda hoje. E como é importante a gente internalizar ela, né? Como é importante a gente fazer dela uma realidade para nós, né? Sim. Eu, na verdade, pensando aqui em frase... Tô buscando aqui, porque eu tinha tantas coisas para falar para vocês. Quanto tempo a gente tem aqui? Nossa, a gente já deve ter uns 40 minutos, eu acredito. Eu fiz aquele selfie. Deixa eu ver aqui. Olha aí, há quanto tempo? 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos e a gente quer agradecer seu tempo. A gente quer agradecer. É porque a gente está aqui hoje, a gente está sozinho hoje aqui. Estamos sozinhos aqui no estúdio, aqui no escritório, não tem ninguém lá para soltar o play, ou para apertar o pause, ou para saber quanto tempo tem. Então, Sim. A gente está aqui guiando, porque a gente quis compartilhar esse conteúdo com vocês. Sim. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Sim. E está faltando a sua frase. Sim, a minha frase é: milagres são feitos para serem vividos. Então, se você está nos ouvindo aqui acreditando, mas eles devem ter sido beneficiados, eles são escolhidos para viver milagres. Milagres são feitos para serem vividos, para além da nossa identidade, para além das nossas circunstâncias. E como nós começamos com aquele papo inicial do não desista, persiga o seu milagre, até que você possa servir de instrumento para que milagres possam ser vividos por outras pessoas. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E se você quer saber mais informações sobre os nossos cursos, se você quiser saber mais informações sobre nossas mentorias, ou como você pode... Constelação familiar. Constelação, entender mais sobre o nosso trabalho. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do nosso suporte. Clica, você vai cair direto no nosso WhatsApp. Nossa equipe está pronta, esperando para tirar qualquer dúvida sua. E eu vou fazer mais. Vou deixar o nosso contato também. Eu acho o WhatsApp, né? Nosso WhatsApp e nossas redes sociais. Excelente. Vai lá na rede social, vai lá no meu direct, ou vai lá no meu WhatsApp, escreve assim, ó: acabei de assistir aquele podcast que você fez junto com tua esposa, se for para mim, ou se for para Sabrina, você fez junto com teu esposo, e eu quero saber mais sobre isso, isso e isso. E é a gente que vai te responder. É a gente que vai atender. Uau, é a gente que vai estar amei. Conversando com você. Então, como é nosso jeito, né? Exatamente. Então, se você quer saber mais sobre nossos cursos, entra lá na plataforma, olha o que a gente tem para oferecer para você. A gente coloca a nossa missão, é o seu sucesso. Nossa missão é você, com que você evolua. Então, o que a gente tem lá hoje é o que a gente realmente acredita e o que a gente fez para a gente conseguir alcançar o que a gente alcançou hoje, levando em consideração, olhando o nosso começo, o que a gente tem hoje é simplesmente incrível. Então, enquanto ele vai lá,
desajustando, Beijos. desacelerando. Dá beijo, amor. Curte, comenta, compartilha. Muitos casais também, eu sinto dizer isso, sonham, a gente recebe muito essas mensagens, desejam empreender juntos e não sentem que são capazes, não sentem que é possível. Então, que essa conversa seja para você um start, uma mensagem do alto para que você olhe para o seu parceiro, para sua parceira e diga, vamos? E quem sabe você também troca essa informação com a gente, marca uma consultoria e a gente passa para você tudo aquilo no nosso servir profissional que nós utilizamos, que deu certo, não deu certo, para encurtar a jornada dos casais que sonham levar outras pessoas além. Um beijo, que Deus lhes abençoe e até a próxima. Curte, compartilha. Curte, o homem sai e não sai. Curte, compartilha, comenta. A bunda transborda, prospera e seja muito feliz.